Graças a Deus, irmãos, vocês têm todos a paz do Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus, nós estamos alegres porque o Senhor, Ele está em nosso meio. E a palavra de Deus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, amém? Vamos fazer um estudo aqui hoje sobre os sinais, amém? Sobre as profecias. Então nós vamos aqui, profecias bíblicas, né? Então nós vamos começar aqui sobre as profecias do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus, Ele fala com seus discípulos a respeito dos sinais dos tempos. Abra a Bíblia comigo aí no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. É uma palavra muito importante sobre o fim dos tempos. Nós vemos que tudo o que tem acontecido, né, amados irmãos, esses últimos dias está confirmando as profecias bíblicas. Então a igreja ela tem que estar antenada, né, ela tem que estar atenta aos sinais, né? Nós vemos que os discípulos se preocupavam com isso, tanto que eles perguntaram para Jesus, né, quando será, né, como vai ser? Então, aqui que diz aqui em Mateus 24, quando Jesus ia subindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Podemos assentar. Nós vemos aqui, nós vamos passar aqui o slide, né? Vamos passar o próximo. Nós vemos aqui, irmãos, que tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor falou está se cumprindo. O Senhor Jesus, Ele é o maior profeta. O Senhor Jesus é o maior profeta. E a profecia, como você compara se a profecia é verdadeira ou se ela é falsa? Quando ela se confirma. Amém? Então o Senhor, quando os discípulos estavam ali mostrando para Ele o templo, o templo de Herodes, porque o primeiro templo foi o templo de Salomão, mas o templo de Salomão foi destruído pelo imperador Nabucodonosor, E depois eles reconstruíram Esdras, Neemias, tantos homens de Deus, e Zorobabel, tanto que o templo foi chamado Templo de Zorobabel. E Herodes terminou aquele templo, e era um templo lindo, considerado uma das maravilhas do mundo. Era um templo, as paredes eram todas de mármore branca, Tinha ouro, muito ouro naquele templo. E tudo aquilo fazia com que Israel se orgulhasse, achasse que por eles terem aquele templo maravilhoso, e Deus estava com eles. Mas Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, meu irmão. Amém? Deus, Ele quer habitar na minha e na tua vida. Deus quer uma aliança pessoal com o seu povo. E eles achavam que porque tinha o templo, porque o templo estava lá, que eles podiam andar de qualquer maneira, podiam fazer do jeito que eles queriam, que Deus não iria abandoná-los. Mas a palavra fala claramente que o Senhor Jesus, quando foi ali, junto com seus discípulos, examinar aquela situação daquele templo, tinha pedras no templo, irmão, que chegava a 30 metros de comprimento. Olha que coisa tremenda, Como que pode?
Templo maravilhoso, algo que o homem ficava maravilhado ao olhar, e os discípulos mostrando para o Senhor: olha, Senhor, esse templo, olha essas pedras. E de repente Jesus olha para eles e fala dessa maneira: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E nós vemos que o Senhor Jesus cumpriu sua missão, foi assunto aos céus. E no ano 70 depois de Cristo, nós vemos que o grande general chamado general Tito, invade Jerusalém com seu exército, o exército romano. E Tito, segundo os historiadores, ele não queria. Nós vemos essa imagem que representa a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Tito, ele não queria destruir o templo, mas veja que os soldados do Império Romano tinham tanto ódio dos judeus que eles colocaram fogo no templo. Olha que coisa terrível. E o ouro que derreteu do templo. Veja, irmão, tudo quando Deus fala, Ele vai cumprir a promessa. Viu, irmão? Tudo tem um propósito de Deus. Então, se Deus promete, Ele cumpre a promessa. Porque Deus falou. Deus não estava preocupado com aquele templo humano. Deus não estava preocupado com o ouro do templo. Irmãos, o maior tesouro está aí dentro de você. Amém? Deus, ele não está preocupado com essas paredes, não. Ele está preocupado com a nossa vida, a nossa aliança com Ele. Então Deus mostrou para Israel: olha, essa primeira aliança acabou. Eu estabeleci uma nova aliança. E nós vemos que quando eles colocaram fogo lá em Jerusalém, fogo no templo, pegou fogo em tudo, que o ouro derreteu, o ouro do templo todo se derreteu, e ele foi entrando no meio das pedras. Olha que coisa tremenda. Entrou no meio das pedras de uma forma que, quando acabou todo aquele incêndio, esfriou, as pedras esfriaram, os soldados romanos começaram a tirar as pedras para tirar o ouro. Olha só a coisa. E cumpriu-se o que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, porque eles tiraram toda a pedra e foi destruído. Pode passar o slide. Foi destruído de uma tal maneira, irmãos, olha aí. Jesus, ele profetizou, né? Então ele fala claramente aqui que os historiadores, eles verificaram que a situação foi tão terrível, que hoje eles não conseguem identificar onde exatamente ficava o templo. De uma forma que eles varreram, eles tiraram todas as pedras, destruíram tudo. E hoje nós vemos que Israel não consegue nem definir exatamente onde estava o templo. Então se cumpriu essa profecia de Mateus 24, versículo 1, versículo 2. Pode passar. Aí nós vemos que o Senhor, ele fala que a devastação aí foi tão grande, olha só. Não se sabe da localização precisa do templo. O Tito planejava proteger o templo, o general não tinha essa intenção. Mas, irmãos, para se cumprir aquilo que o Senhor Jesus havia falado, ocorreu aquela destruição total, e nenhuma pedra se escapou, se cumprindo a profecia: não ficará pedra sobre pedra. Pode passar para o próximo. Então nós vemos aqui que o Senhor estava ali e os discípulos perguntavam: quais seriam os sinais da sua vinda? E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda, do fim dos tempos? E Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Os irmãos sabiam que hoje nos Estados Unidos tem mais milhares de Cristos lá? Pessoa que fala: eu sou Cristo. Tem lá o reverendo Moon, inclusive o pastor Leonel chegou a ir lá, né? E o pastor Leonel falou para ele: mostra, onde estão as marcas dos cravos nas suas mãos? Falou para ele que ele se dizia ser o Cristo. Nós temos o Henry Christ, né? Se diz ser o Cristo. Então tem muitos Cristos que surgiram, falsos Cristos, né, que surgiram na história até hoje. Pode passar o slide. E nós vemos que
falsos cristos o Senhor profetizou. E olha aí quantos têm surgido pelo mundo afora. O chamado Jim Jones, Kim Myung-moon, né, que é o reverendo Moon, David Koresh, Inge Christ, são apenas alguns dos que afirmaram serem o Cristo. Estima-se que há mais de 10 mil falsos cristos só nos Estados Unidos. Olha, irmão, o maior falso Cristo está prestes a surgir. E na verdade será o anticristo. E ele enganará muitos e fará grandes sinais. E se possível, enganará até os escolhidos. É o que o Senhor fala, se alguém disser, venham, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Então o Senhor, ele fala claramente que ele é o Cristo verdadeiro, não há outro. Amém, meu irmão? Então não podemos ser enganados. E muitas pessoas têm sido enganadas pelo mundo afora. Muitas pessoas têm sido enganadas pelo mundo afora. E o Senhor, ele falou também sobre guerras e rumores de guerras. Não é isso que nós lemos aí? No capítulo 24, no versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Então, o primeiro sinal que o Senhor fala são as guerras. Nós vemos que surgiu aí, na história da humanidade, a Primeira Guerra Mundial, Depois veio a Segunda Guerra Mundial, e nós vemos que o Senhor profetizou o surgimento de guerras e rumores de guerras. Então ele está falando claramente que as guerras são como dores de parto. Quando vem uma guerra, você já fica angustiado. O que está acontecendo agora lá na Rússia, isso com a Ucrânia, é uma guerra que pode, meu irmão, ser um estopim para a Terceira Guerra Mundial. Nós sabemos que a qualquer momento pode haver um embate entre as nações, porque a Rússia é uma superpotência, é um império que tem um poderio militar assustador. E por isso que eles estão desafiando as nações, porque eles têm ali bombas atômicas que podem trazer consequências devastadoras para a humanidade. E nós vemos que o Senhor já falou sobre isso. Olha, no mundo moderno presenciamos aí a guerra da Ucrânia por motivos duvidosos. Quem sabe o motivo exato? Ninguém sabe. Eles criam um motivo, na guerra é por isso, mas ninguém sabe. Quem sabe, meu irmão, é porque Deus está permitindo para se cumprir aquilo que o Senhor falou já. Haverá uma grande guerra, chamada a guerra de Gog e Magog, que serão essas nações contra Israel. Pode ser um estupim para que venha vir a esse ápice. Nós vemos aqui, de acordo com a edição de abril de 1999 da revista Prophetic Observer, no curso da história, o homem já lutou 4.535 guerras e 600 milhões foram mortos. E o anticristo, ele aproveitará esse cenário para trazer uma falsa paz. Então nós vemos que tudo isso é um cenário que está sendo armado para que tenha motivação para o surgimento do anticristo. Porque ele virá trazendo uma falsa paz. Então nós devemos, como igreja, estar atentos a estes sinais, porque esses sinais vão cumprir a profecia. O Senhor falou também de fome. Irmãos, fome é o que mais tem matado nesses últimos dias. Quantas pessoas estão morrendo de fome? E em países, muitas vezes, que teriam condições de não ter nenhum faminto. O Brasil, por exemplo, é o maior produtor, é o maior produtor de alimentos do mundo. E nós vemos que, mesmo assim, tem pessoas morrendo de fome. O Brasil exporta alimento para fora, manda alimento embora para outras nações por um preço astronômico, um preço de dólar muito alto, e muitas vezes aqui nós vemos pessoas morrendo de fome, pessoas famintas. E os países da África são os piores, Olha, haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Hoje, de forma inexplicável, a fome tomou conta das nações. E até nações desenvolvidas têm problemas dessa espécie. A fome é um grande problema hoje, especialmente em países africanos. Milhares de pessoas morrem todos os dias vítimas da fome. Mas durante a grande tribulação, irmãos, as coisas serão muito piores do que nós estamos vendo hoje. Hoje é só o princípio das dores, diz a palavra. E virá, irmãos, algo muito pior pela frente. Nós vamos aí, não muito longe, ou nós estamos ali ajudando, semeando ali a palavra, a ajuda lá em Serra Leoa, lá na África. Pessoas que morrem de fome diariamente, muitas pessoas morrendo de fome. E nós, pela misericórdia de Deus, estamos estendendo um braço lá, porque Deus enviou, Deus mandou, E estamos matando a fome de muita criança, de muitas pessoas naquele lugar. Mas ainda o trabalho é muito grande, meu irmão, é muita coisa para fazer ainda. Mesma coisa no Haiti, onde crianças lá, no Haiti, para ter ideia, as crianças têm tanta fome que eles fazem bolacha de barro. Olha só, bolacha de barro dá para a criança para disfarçar a fome, para ela ter algo para mastigar, para ali entrar no seu estômago e enganar as crianças. Então nós vemos que a situação está cada vez pior. Nós vemos aí as pestes. O Senhor profetizou pestes. Olha o que está acontecendo, meu irmão. Coronavírus. É uma peste da nossa realidade atual. Mas houveram outras pestes. Peste negra, peste bubônica, tantas coisas que passaram, gripes terríveis. E hoje estamos aí com o coronavírus, que já matou milhares de pessoas. Inclusive, ore pela nossa irmã Aquil, Ela ligou para mim, pastor, eu não vou conseguir hoje no culto novamente, porque eu estou com coronavírus. Então, orem por ela. Então, é um vírus terrível, que nós pensamos que já vencemos ele, mas tem ainda pessoas que estão sendo afetadas. Tem pessoas que ainda estão morrendo. Então nós vemos aí que haverá pestes em vários lugares. Lá na China, irmão, está se multiplicando essa peste. Novas versões dessa peste, cada vez piores. E as pestes da humanidade têm se multiplicado e é uma atrás da outra. Atualmente, a que causou grande sofrimento e consternação foi o Covid-19, onde mais de 6 milhões de pessoas morreram de Covid-19 no mundo. 6 milhões de pessoas, irmão, não é pouca coisa não, Imagine só, 6 milhões de pessoas praticamente dizimou aí. Hoje nós temos 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas na planeta Terra, quase 10%, não é isso? É muita gente. Então nós vemos que todas as vezes que nós observamos esses sinais, nós temos que lembrar, tudo isso já está profetizado, amém? Então nós vemos que aqui também haverá terremotos em vários lugares, Mateus 24, 7. E quantos terremotos têm ocorrido, irmãos? Um pior do que o outro, e todos eles a mais de 7, na escala Richter, 7 graus, não é isso? Então nós vemos que são terremotos fortíssimos. Recentemente aí, nós tivemos também tufões, não foi? Aqui no Brasil mesmo, teve furacão, teve ventania, e outras nações sofreram tsunamis. Então, cada dia mais, nós percebemos, irmãos, que não haverá mais trégua. O caminho está traçado. Nós vemos aí que, como o apóstolo Paulo falou, são dores de parto, O Senhor Jesus falou princípio das dores. E o apóstolo Paulo fala, são dores de parto. Ou seja, cada vez mais nós vamos sofrendo dores, nós vamos sofrendo, havendo sinais que estão ocorrendo. E aqui nós vemos sinais no sol, na lua e nas estrelas. Olha que coisa tremenda. Nós já presenciamos diversas luas de sangue. Quem já viu a lua de sangue aí? Quem dos irmãos já viram a lua de sangue, A lua, ela fica parecendo que está cor de sangue. De coisa tremenda, E o Senhor, ele falou claramente que a lua tornar-se-ia como sangue. E nós vemos que a cada dia mais isso vem ocorrendo, confirmando os sinais bíblicos. E olha só, o céu se torna em sangue lá na China. Quem viu esse fenômeno lá na China? O céu
ficou parecendo sangue, uma coisa tremenda, todo mundo ficou assustado, mas que negócio é esse? E aqui nós vemos aí, ó, é um sinal, haveria sinais no céu, sinal na terra, e tudo isso está acontecendo para a glória de Deus, amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor, glória a Deus, tudo é para a glória dele. E tudo isso, irmão, tudo isso é para que nós estejamos atentos àquilo que está acontecendo, é para nossa advertência, amém? É para que a gente se desperte, é para que a gente busque mais ao Senhor, é para que nós saibamos que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Abra sua Bíblia em Lucas 21, pode acender aqui para mim, irmão, por gentileza. Lucas 21, 25, versículo 25. Lucas 21, versículo 25. Aqui diz a palavra: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. O que Deus está falando aqui? Olha que nós vimos aí, tsunamis, não é isso? Olha só. E os homens sofrendo de pavor, perplexos, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque vossa redenção está próxima. Amém? Então o que o Senhor está falando aqui, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E contou-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem brotado, sabeis por vós mesmos, sendo-se que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, amém? Diga comigo: olhai por vós. Não aconteça que vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida. Olha, irmãos, o que o Senhor está falando para nós. Para você e eu tomarmos cuidado, porque o diabo, ele é sutil, ele não vai te avisar, ele é ladrão, ele não vai dizer: olha, eu vou roubar de você a sua fé, eu vou tomar a tua coroa. Não, ele vem devagarzinho. Quando você não percebe, você já está sem fé. Quando você não percebe, você já está desanimado. Quando você não percebe, você já está voltando para trás, olhando para trás, E o Senhor está falando para mim e para você aqui: tome cuidado, não é isso? Não é isso que o Senhor está falando? Os cuidados desta vida, porque a maioria hoje, irmãos, dos irmãos que estão apostatando da fé, não é isso? Estão preocupados com esta vida. E nós damos mais importância para o nosso trabalho, não é isso? Damos mais importância para as nossas coisas do dia a dia, nossos problemas do dia a dia, do que em servir a Deus. Então Deus quer que você não se preocupe com os cuidados dessa vida. Jesus já falou sobre isso lá em Mateus 5, não é isso? Não vos aquieteis com os cuidados dessa vida, não vos inquieteis, aliás, com os cuidados desta vida. Pelo contrário, você e eu devemos servir
a Deus, sabendo que basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã não nos pertence. A trombeta pode soar agora, meu irmão. E como você está? Como eu estou? Como está a nossa vida diante de Deus? Será que eu estou preparado? Você está preparado? Eu estou preparado para encontrar com o Senhor? Vai soar a trombeta. E não vai ter desculpa. Não adianta eu inventar desculpa. Não, mas Senhor, é por isso. Não vai ter. Você vai ter que estar preparado, porque Ele já está nos advertindo. Olha, olhai por vós. Não aconteça que vosso coração se carregue de glutonaria e embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. É isso? De improviso. O que é improviso? Os músicos sabem o que é improviso, né? É a coisa que você faz, acontece na hora. É Deus falar, vai agora, vai buscar minha igreja. Não estalar de olhos, meu irmão. Você acha que anjo vai ficar se preparando? Não, deixa eu preparar aqui. Não, na hora que Deus der o comando, é num piscar de olhos. Amém, meu irmão? A Bíblia fala que será num abrir e fechar de olhos. Não haverá tempo para se preparar. Não haverá tempo para se consertar. Não haverá tempo de, se eu reparar isso. Não vai ter jeito. A lâmpada vai ter que estar cheia. Fala para o seu irmão aí. A sua lâmpada vai ter que estar cheia. Fala para ele aí. A lâmpada tem que estar cheia, meu irmão. Não, você vai ficar de fora. Não vai ter confusão. Deus não é Deus de confusão. É sim, sim, não, não. Amém? Eu tenho que estar pronto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uma linda salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meu irmão? O Senhor está falando através da palavra. Olha só. Porque virá como um laço. Olha o que Deus está falando. Versículo 35. Virá como um laço. Amém? Sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ninguém espera. As pessoas vão estar... A Bíblia fala, serão como os dias de Noé e os dias de Ló, onde as pessoas casavam, davam-se em casamentos, ou seja, as pessoas estavam lá, vivendo o seu dia a dia, na festa, caminhando, passeando, tudo de bom. Aleluia. Aí de repente, veio o dilúvio. Não avisou ninguém. Veio o dilúvio, e Deus já tinha fechado a arca. Não tinha mais como. Batia na porta, ninguém responde, ninguém abre a porta, amém? E aqui o Senhor fala, vigiai, pois, amém? Em todo o tempo. Não é vigiar hoje e amanhã relaxar, não. Amém, meu irmão? A nossa fé, ela tem que ser a cada dia mais forte. Não pode você olhar para trás, desanimar diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Não. Vigiai. O que é vigiar? Meu Deus do céu. Quem já viu um vigilante aí? Quem já viu um soldado na vigília? Soldado na vigília não dorme não, filho. Ele está lá, olho estalado, noite toda. Porque o inimigo vem do nada. É do nada. É do nada que vem o ataque do inimigo. E você tem que estar vigiando. Em todo tempo. Orando. Amém? Olha o que Deus está falando. Vigiando, diga comigo. Vigiando. Em todo tempo. Orando. Porque a oração, ela é a chave da sua conexão com Deus, amém? Quando o crente para de orar, meu irmão, ele enfraquece, amém? Quando o crente para de orar, ele desanima, a fé dele desfalece, ele começa a olhar para a direita, para a esquerda, olha para trás, porque ele perde o pacto, ele perde aquela aliança, ele perde aquele foco que deve estar em Cristo. A nossa visão tem que estar em Jesus, amém, meu irmão? Em Jesus, tudo dessa vida aqui é passageiro.
Eu estou falando que você tem que deixar de trabalhar? Não. Você tem que deixar de estudar? Não. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que viver o seu dia a dia, mas todo tempo o seu foco tem que ser Jesus, amém? Por isso que a palavra fala, orando em todo tempo, amém? O que é orar em todo tempo, pastor? Tem que estar de joelho toda hora? Não. É você estar aqui, está no seu trabalho, mas você está ligado com Deus, está orando ao Senhor, está em aliança com Ele, está no estudo, você está clamando a Deus, está orando a Deus, está em comunhão com o Espírito Santo está falando com você, aleluia, você está no gozo do Espírito, aleluia, a lâmpada está cheia de azeite, a sua lâmpada aí não está apagada, aleluia, quando você vê o crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, a lâmpada dele brilha, ele está aceso, ele está pronto para a chegada do noivo, que será a qualquer momento, a qualquer hora, pode vir de madrugada, pode vir de dia, pode vir ao amanhecer, pode vir agora também, a trombeta pode soar, meu irmão, e a gente subir para a presença dele, está diante dele, a qualquer momento, por isso que ele fala, em todo o tempo. E você é soldado de Cristo, então você tem que estar vigiando, tem que estar atento, tem que estar olhando para a chegada do noivo do Cordeiro. Olha só, para que sejais dignos, olha só, para que sejais considerados dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, meu irmão? Então, diante do Filho do Homem, eu tenho que estar em pé. Amém? Atento, pronto. Oh, glória a Deus. Por isso que o Senhor fala claramente na palavra, Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Amém? Deus não fala com caídos, com aqueles que estão dormindo. Por isso que a palavra de Deus fala claramente, para nós orarmos para despertar. Desperta, a palavra fala, desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É o que a palavra fala. Amém, meu irmão? Então, se você está aí desanimado, caído, olha, pensando em desistir, o Espírito Santo está falando com você nessa tarde. Arabaxarabanaia. E eu vou entregar o que Deus manda falar. Deus quer despertamento na igreja, aleluia. Deus não quer igreja fria, aleluia, porque Deus não tem aliança com a igreja fria, com a igreja morna, aleluia. Ele vem buscar a igreja quente, aleluia. A igreja que está avivada, a igreja que está cheia do Espírito, porque a lâmpada tem que estar acesa. Fala para o seu irmão aí, a lâmpada tem que estar acesa, meu irmão. A lâmpada tem que estar acesa. Se tiver apagada, não vai entrar, não vai subir, vai ficar. E Deus já avisou, então está avisado. Amém? Deus já avisou. Glória a Deus. A palavra está falando. E aleluia. E você e eu devemos dar crédito à palavra de Deus. Amém? Não podemos ser como o profeta Isaías falou, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Amém? Aleluia. A quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, Deus quer que você dê crédito àquilo que Ele falou, àquilo que Jesus falou. Ou seja, se o Senhor falou, é porque o Senhor se preocupava com a igreja. Ou Ele está pregando aqui para o mundo? Não é para o mundo não, mas essa palavra aqui é para mim, para você, é para a igreja. Amém? Se não fosse para eu estar vigiando, Jesus não falava nada. Não, fica aí de qualquer jeito, já está tudo certo. Não. A sua salvação já está garantida, né? Não tem aqueles que falam isso, né? Ah, não, minha salvação está garantida, então eu vou fazer tudo o que eu quero, de qualquer jeito. Não, pelo contrário, o Senhor fala para você e eu estarmos vigiando a cada dia, se enchendo cada vez mais, amém? Buscando cada vez mais, aleluia, para que naquele dia eu seja digno, nós sejamos dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Deus abençoe sua vida. Coloque de pé, nós vamos orar agora.